Boa tarde para os irmãos. Vamos para mais um hino. Vamos para mais uma mensagem. Não tem um hino hoje. Paulinho, minha gravação. Fechou seus olhos para nós falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra. Em nome de Cristo, estamos vivendo os últimos instantes da história da terra. Que essa mensagem possa tocar todos os corações do mundo, que o Senhor é o único digno de adoração. E nas internet, nos YouTube, nos WhatsApp aqui, tem quase 1000 pessoas, e mexer com o aparelho, sempre, às vezes, tem que estar tudo regulado. E a próxima vez não acontecer, que nem hoje, ficar sem um hino, é o que eu te peço, em nome de Cristo. Amém. Olha, o título da mensagem é Uma Adoração Pagã Mundial. Vamos para o jornalzinho do Apocalipse. Mar avança no Paraná e Rio Grande do Sul, e Santa Catarina e Rio de Janeiro, a cidade de Atafona, 450 casas engolidas pelo mar, mas desde 1988. Maceió, o Paraná, Ceará, mar avança 13 metros, 1989. Para cá, o mar encolheu. São Paulo, Santos, Pernambuco, Rio de Janeiro, o mar ganhou 16 metros. Ventos de 250 km por hora. Uma cidade do Paraná que destruiu 80% dela e morreu 6 pessoas. E a palavra ventos, em Apocalipse 7:2, os 4 anjos segurando os ventos, que é guerra, destruição, um fim do mundo. E quando fala mar, águas, nações, povos, línguas e multidões. As geleiras derretendo, daqui a pouco o mar pode estar doce. Romanos 1:18. Os atributos invisíveis de Deus e sua criação são manifestos pela natureza, porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a injustiça e piedade dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus nos manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende isso e claramente vem pelas coisas que estão criadas, para que eles não fiquem inesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo: se sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrupés e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecido de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, enganando, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injustos, soberbos, presunçosos, invejosos, de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, nós vemos aqui em Romanos 8:22, 3 gemidos.
A natureza estão gemendo com dores até hoje, tudo por causa do pecado. Romanos 8, 22. Que porque sabemos que toda a criação geme e está sujeita com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nossos mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará, mas se esperarmos o que não vermos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda-nos nas nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a natureza, nós e o Espírito Santo quando está em nós. Agora vamos para a mensagem. O título da mensagem é Uma Adoração Pagã Mundial. Nós já temos 6 minutos. 3 coisas no ano 234 Aureliano, ou 25 de dezembro, dia do sol, que é o Natal, nascimento de Cristo, que foi o Tamuz, filho de Nihori Semiras, que nasceu, que era em janeiro, expôs 25 de dezembro. E dizendo que é o nascimento de Cristo, não tem data na Bíblia. Vai ficar de fora da Nova Jerusalém os que amam a mentira também. E depois, no ano 324, com Constantino, disse: não, agora é o nascimento de Cristo. 40 São Nicolau, lá na Rússia. Final do século XIX, nos Estados Unidos, guerra sul do norte, eles mudaram a roupa preta, pôs vermelha, que tinha derramado muito sangue, os cristãos que não aceitaram a mudança da Igreja Católica. Depois veio a Coca-Cola e roubou, colocando o vermelho. O diabo quer roubar a sua saúde. São Nicolau não é mais Jesus, e sim um Papai Noel. E veio um véizinho barbudo, um saco nas costas. Nem é Jesus que aparece, mas no Natal, e sim o Papai Noel. A adoração a Maria, não o Filho, mas rogai por nós, pecadores. O diabo roubou a cena, tirando Jesus. Mentira, ela disse: a minha alma louva ao Senhor, que o próprio Jesus salvou ela. O diabo tira Jesus, põe o purgatório, o que acabar com o diabo, o perdão que ele não dá conta de perdoar. Agora ele tira de Jesus e pôs a Trindade. Tema principal em Gênesis ao Apocalipse: eu sou o que sou, o princípio e o último. Lá na criação nós vimos a divindade de Deus, Deus divino, Pai, Filho e Espírito Santo. Divino é dono, certo e verdade da humanidade. Apocalipse: eu sou o que sou, o princípio e o último. Na sua vida não é Jesus e mais alguma coisa, não o primeiro e o último. A Trindade foi criada no século 381 no Constantinopla e com Constantino, e o dogma da Igreja Católica. O dicionário Aurélio mostra o que significa a palavra Trindade. Talvez seu pastor não teve a coragem de ler, mas eu convido você a ler. Trindade significa a divindade triplicada das religiões pagãs, que agora estão unindo na Igreja Católica. As divindades triplicadas das religiões pagãs. E isso que é o cristianismo das religiões pagãs. E também o domingo, dia do sol, lá de Faraó, que para adorar a Deus, que é dia de trabalho. Como se explica a história paralela? Lenda nos mostra: Roma foi criada por 2 irmãos, Rômulo e Romeu. Bem depois o livro do Apocalipse foi feito.
Não, depois de Herodes. Antes de Herodes. Tais coisas foram criadas, Oséias 6:3. Vamos a Oséias 6:3. Oséias 6:3. Oséias 6:3. Oséias 6:3. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nos virá como a chuva seródia que rega a terra, que te farei. Então, conheçamos ao Senhor. Agora, nós dando continuidade aqui. Deixa eu ver aqui. A alva é a chuva seródia. Deus quer ser conhecido por nós. Os povos pagãos da antiguidade adorava os deuses pagãos, desde a Sibéria à trindade do antigo Egito, que é representados por Horus, Osíris e Ísis em Babilônia. A trindade deles é desses três deuses aqui, dizendo que é Deus. E sua trindade, com sua adoração de deuses pagãos, agrupados em três ou tríplices, era comum na antiguidade antes de Cristo. Deus triuno era também na Pérsia, e as Olimpíadas, monte mais alto da estátua de Nabucodonosor, eles colocou Monte Olímpico, as Olimpíadas, né? Na trindade grega, fundada por Zeus, Poseidon e Adonias, na Fenícia, e Roma, o deus trino, que era construído pelo deus Júpiter, Netuno e Plutão, deus trino dos hinduístas, e Roma, Vigil e Shiva. Essas formas unitárias existiu antes e depois na vinda de Cristo. Na Índia, no budismo, Noruega, França, Alemanha e mais países, e é conhecida a trindade após a morte de Cristo, e outras crenças pagãs invadiram o cristianismo do povo. Israel acredita num Deus único, ou um Deus dual ou triuno. Os vizinhos tinham na maioria muitos deuses, mas eles tinham uma trindade. O povo de Israel, ao afastar de Deus, eles participavam desse paganismo e essas idolatrias. Esses deuses os castigava para eles adorar certo. O povo de Israel sempre adorou um Deus só, nome de Deus e Deus de Abraão, Isaque e Jacó. 2 Crônicas 20:20. Confio no Senhor teu Deus e estarei seguro. Crê nos seus profetas e prosperará Deus. E disse Jesus em Lucas 24:27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha o que me está escrito em todas as escrituras. Lucas 24:44, falando aqui já na adoração e na lei. Importa o que está escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas, em todas as escrituras a meu respeito. Disse Jesus. 10 textos bíblicos provam a trindade da falsa mariolatria. Idolatrar a Deus, segundo a Igreja Católica, no Concílio de Niceia, no ano 325, e começou e terminou no ano 383 em Constantinopla. Constantinopla é a cidade que Constantino construiu em sua memória, como Caim construiu uma cidade chamada, esqueci o nome, em memória a ele, rejeitando o mandamento de Deus. 99% dos católicos nem sabe. Segundo, Dúlio, honra você pode fazer aos anjos e santos. Terceiro, perdoaria uma veneração só a Maria
eles ora, chora, acende velas a santos e os mortos, e tem até dia deles, 2 de novembro, dia de finados. Só Deus podemos adorar. A Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Os mortos não louvam a Deus. Adorar os mortos é a imortalidade da alma. Vida após a morte, Satanás falou com Eva que ela ia comer, ia morrer e ia ter vida. Maria, para eles, não tem pecado, por ser nascida de Maria, mas do Espírito Santo. Maria disse: minha alma se suplica ao meu Senhor, ao meu Salvador. Maria sem pecado. A Bíblia diz que todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e nele não está a verdade. Jesus foi concedido pelo Espírito Santo. Maria foi gerada por pecadores, pai e mãe, e morreu. Eles dizem que Maria morreu virgem. Jesus teve irmãos. Vão ver os irmãos de Jesus, aonde está? Os irmãos de Jesus, Jesus teve irmãos. Já são 16 minutos. Jesus teve irmãos. Deixa eu ver aqui. Ver aqui onde é que está. Jesus teve irmãos. Jesus teve irmãos. Vou ver aqui. Jesus teve irmãos. Os irmãos de Jesus. Que diz que Maria morreu virgem, né? Então, se ela ter filhos, ela teve relação sexual com José. Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Mateus 13, 55. E não se chama sua mãe Maria? Ele não chamava Maria de mãe, Jesus. E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas. E não estão entre nós todas as suas irmãs, donde lhe veio, pois, tudo isto. Então, Jesus teve até irmãs, além de Tiago, José, Simão e Judas, que foi dos discípulos. Agora, vamos ver mais. Então, vimos aí que José teve relação sexual com Maria depois do casamento. Ela foi virgem, que ela casou virgem, e para Deus, o cristão é como nunca tivesse pecado. Quando Deus perdoa os pecados e ir lá no céu. Ele é como Jesus que não pecou, mas ele é pecador, certo? Deus considera para não lembrar mais dos pecados. Muito bem. Agora, vou ver aqui. Agora aqui. Vou ver aqui agora. Pro católico, Maria subiu ao céu. A Bíblia não fala mais, não fala. A igreja, quando Jesus morreu, abriram muitas sepulturas e viu pessoas, muitas pessoas entrando na cidade santa. Pode ser os 24 anciões. Depois que Jesus ressuscitou, Maria estava viva, certo? Então, ninguém nem sabe quando ela morreu, certo? Aonde, certo? E a Bíblia, se teve alguém que ressuscitou ela também, a Bíblia não fala. Não teve. O apóstolo Paulo ressuscitou um menino que caiu da janela, certo? E o Novo Testamento não teve profeta na época de Cristo. Teve depois as 4 filhas de Filipe, e daí para cá, o tempo do fim, Jesus deu uns para profetas, outros para pastores. As 2 testemunhas, Moisés e Elias, vai vir pregar. O representante de Moisés, Atos 3, 22. E os falsos profetas tá cheio. Há 1800 anos depois, tá lá Enox, Elias, Moisés, João, 24 anciãos. Terceiro, a igreja maior que a Bíblia, até o Espírito fica triste que ele é marido de Maria, não de José. Ele gerou Jesus sem ela não ver, e ele era também seu consolador, representante de Cristo ao ele subir ao céu e a nosso favor. Obelisco, Dia das Mães, surgiu nos Estados Unidos em 1905, iniciada por Anna
Jarvis, após a morte de sua mãe. Ela quis homenagear o amor materno a nível social por uma data o que no Brasil, aqui no Brasil foi em 1932, no segundo domingo de maio, acho que é 10 ou 12 de maio, no Brasil pelo presidente Getúlio Vargas, 1932. Dia das Mães, eles falam que mãe é um e pai é muitos. Não existe uma relação sexual entre três, não. Tá tendo aí pessoas do mesmo sexo. Existe a poligamia, que é o homem ter muitas mulheres, e a prostituição, que é a relação sexual fora do casamento. Depois vamos saber de mais coisa. A greve das mulheres russas em 8 de março de 1917 e 23 de fevereiro do calendário juliano marcava a melhor condição de vida e a retirada do país da Primeira Guerra Mundial. Foi a luta pelos direitos da mulher. Para avançar, agora aqui, vamos ver aqui, Salmo 95, 11, Édom, Roma, Colossenses 2,16, anjos, sábado, Zacarias ultrapassar o filho quando você nascer. Veio para o Brasil em 1918 a Associação Cristã de Maçons do Rio Grande do Sul, do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, que foi sul da Arquidiocese São Sebastião do Rio de Janeiro, 38 metros de altura, vale um prédio de 13 andares por ano. Pretende andar. Vai lá 2 milhões de pessoas por ano. Preço para ir lá R$ 128. Agora, a adoração de Deus envolve 7 coisas. Adoração verdadeira. Vamos começar na semana da criação, primeiro dia, tardes e manhãs. Não é meia-noite de um dia, meia-noite do outro, não. Para começar, o sábado começou ontem, no pôr do sol, e vai até hoje, no pôr do sol. Aí o dia começa na noite escura. Depois do pôr do sol hoje, já é domingo, a parte da noite, até amanhã à noite. Primeira coisa, adorar a Deus. Primeira coisa, que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Santifica-nos a tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Segundo, a data, o dia da adoração, o 7º dia. Isaías, então, tendo de acabar o Senhor teu Deus, Gênesis 2:3, de todas as coisas, no 7º dia descansou de tudo que tinha feito. Descansou, abençoou e santificou. A obra que ele fez na semana, ele só abençoou, certo? E dia de sábado ele selou. Eis que fez tudo bom, certo? Não existe segundo sem primeiro. Primeira-feira, segunda-feira, lá no Faraó, no domingo, quando o sol não saía, o besouro rolava um bafo aí, parecendo o sol, Sunday, dia do sol, eles colocavam no lugar alto para adorar. E o santuário Moisés, a porta da entrada era virada para o lado do nascente do sol, para que eles não tivessem ser acusados de estar adorando o sol. Eles estavam de costa para o sol, que já eram os trabalhos do santuário, do sacerdote e os levitas. Então, 2, o dia. 3, louvou a Deus. A Bíblia diz que louvar a Deus é glorificar o seu nome. 4, a oração. 5, o estudo da palavra ou ouvir a palavra de Deus, ouvir dele. E a oração é abrir o coração a Deus e contar a vida e os problemas a Deus, inclusive pedir a salvação e venha a nós o vosso reino. E 6, ofertar. E 7, dizimar. 7 maneiras de adorar a Deus. Mas a gente adora a Deus todo dia. Adão mais Eva obedeciam a Deus todo dia. A gente obedece a Deus todo dia. Mas a adoração é tipo uma cerimônia. O que veio da criação? Veio a salvação, Ezequiel 20:12, santificai os meus sábados, para que serviço sinal de mim vós, que eu sou vosso Deus, para que saibais que eu sou vosso Deus, que eu vos santifico.
em Cristo. João 3,16, que Deus amou muito de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A família, que o sábado não é mais importante do que o homem. A criação do ser humano. O dia de adoração, não, já falei lá o segundo. A salvação, o descanso semanal, a família, a salvação, a família, a formação do homem e o dia de adoração entra de novo. E o que mais? E o selo de Deus, seu povo e sua igreja. Se o selo de Deus é um dia de adoração, o da besta também é um dia de adoração, no caso o domingo, futuramente a marca da besta. E no dia de sábado nós adoramos a Deus junto com todos os anjos. Apocalipse 14:6, quando fala as 3 mensagens angelicais, o primeiro anjo diz: temam a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo em adorar aquele que fez o céu, a terra e uma fonte das águas. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos, dar-lhe glória é louvar, e adorar essas 7 coisas, e um tempo, no tempo, e a data, e o dia, e o descanso, e em comunhão com os amigos, e dia de fazer trabalho missionário e fazer o bem também. Jesus falou também que todo dia é dia de fazer o bem, porque senão a gente ficaria como fariseu, só fazia o bem sábado. Certo? Esse só fazia semana. Apocalipse 14:6, também está adorando a Deus, por isso tem as 3 mensagens angélicas e o selo de Deus na criação e em seus filhos. Isaías 8:16, resguarda o testemunho e sela a lei no coração de quem? Dos meus discípulos. Tempo do fim que Isaías foi o profeta messiânico que teve prova que a Bíblia é Gênesis, Apocalipse, que Isaías tem 66 capítulos, Isaías viu a primeira vinda de Cristo em Isaías 9 ou 10, viu a nova terra, que o cordeiro pastará com o leão, e viu o sacrifício de Cristo em Isaías 53:1 e a pregação do evangelho do reino, inclusive o último sinal, quem foi revelado o braço do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? Foi subindo como um renovo, no qual não tinha formosura nem aparência, os homens esconderam o rosto. Foi desprezado e humilhado, foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Isaías 53:1. Ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, não abria a sua boca. Na vida teve como pobre. As pessoas, que a maioria pobre que aceitou ele, mas também teve rico como Zaqueu, e na hora da morte o ladrão à direita, que era pobre também, e na sepultura teve com o rico, que era a sepultura de José de Arimateia, e que para Deus não é impossível os ricos ser salvos, quando Jesus falou para o jovem rico. Os discípulos falou, quem é que pode salvar então? Aí Jesus falou, para Deus não é nada impossível. E Isaías 58:13, olha só, que eles falam que o dia do Senhor, achei-me espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1:9, Isaías 58:13, se desviar o teu pé de profanar o sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, e sábado, dia do Senhor, dia de honra, e o horares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, negócios e etc. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quando fala Jacó, teu pai, que as 12 tribos de Israel, que junta com os 12 discípulos, as 12 tribos, os 12 vezes 12 mil, 144 mil, certo? As 12 tribos veio de Jacó. E Isaías 56:2, olha só. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lança mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de
perpetrar algum mal, e não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tão pouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu conserto. E também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o dos filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apartará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e amarem o seu nome, o nome do Senhor, sendo deste modo servo dos seus, todos os que guardam o sábado, não profanando, e os que abraçarem o concerto. Mas também os levarei no meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O profeta Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Apocalipse 14:6, que Criador dos céus e da terra, remete, está falando também do sábado da criação. Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para edificar, porque em 6 dias fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles é. E ao 7º dia descansou de toda a tua obra. Certo? O sábado não é de judeu, que lá no Éden não tinha judeu, não é de Moisés, que lá no Éden não tinha Moisés, e Abraão guardou o sábado, em Êxodo 18, quando Abraão guardou os mandamentos de Deus há 500 anos antes de Moisés e os judeus. Então está explicado, né? As 7 formas de adorar a Deus. A gente adora em espírito e em verdade. Segundo, a cada 7 dias. Mas vocês descansam o 7º ano? Não. É porque no Velho Testamento o tempo demorava mais passar. E Deus disse que não acabaria a água o mundo mais com um dilúvio. Certo? Não ia faltar as coisas. O ano sabático, que é esse que eu estou falando, e tem também as leis cerimoniais, sacrifício de animais, o santuário, o santuário da terra, a cópia do fel, que Jesus está no lugar do santuário intercedendo por nós, purificando o santuário, certo, lá no céu, que Lúcifer se contaminou, os seus santuários, certo? Primeiro, adorar Espírito e verdade. Segundo, 7º dia é o remanescente, que aceitou o 7. Romanos 9:27. Isaías pregou para Israel, eles foram como a areia do mar que se perdeu, mas é o remanescente que vai ser salvo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo, por ser a areia do mar, nos últimos dias os vivos. Apocalipse 12:17. E o sábado, o selo de Deus, viu um anjo do lado do nascente do sol com o selo do Deus vivo. Sela a lei, é o sábado, dizendo aos 4 anjos, os 4 cantos da terra, para segurar os ventos, guerra e destruição, até selarmos nas frontes os servos do nosso Deus. Eu vi o número que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Aí repete as tribos que ela ligou lá todos os salvos, desde Abel, ligou na igreja de Cristo com os 12 discípulos, e na primeira igreja, logo Jesus subiu ao céu, Éfeso, que foi do ano 35 a mais ou menos no ano 102, e agora a 7ª igreja e última, Laodiceia, começou em 1844, adventista, porque em 1810 que terminou a 6ª Filadélfia, mas tira a idade de Cristo fora. Aí fica 1844, que é adventista, que prega as 3 mensagens angelicais e o dia da adoração, a salvação única exclusivamente pela graça no Velho e no Novo. E Romanos 2:12, aqueles que pecam sem lei
perecem. Nós pecamos com a lei somos julgados. A Bíblia diz em Salmos 19:10 que o juízo de Deus para os seus é mais doce do que o favo de mel, mais puro que o ouro refinado ao fogo. O apóstolo Paulo diz, quando eu olho para mim, não como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não como me perder. Jesus disse, essas coisas eu vos escrevo para ninguém pecar. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai Cristo. É o pecado acidental, que é o pecado habitual, quem cobre suas transgressões, a pessoa segue ele, aí Deus espera ela parar e racionar. O Espírito Santo vai trabalhando enquanto ela ouve, mas chega um tempo que ela pode não ouvir mais, que o coração, o pecado endurece o coração. E o dom da lei, Romanos 2:13, os gentios que não têm lei, servem eles mesmos de lei, gravada nas suas mentes e escrita nos seus corações, o dom da lei. Hebreus 8:9 ou 10:11. Fala, naqueles dias imprimirei as minhas leis na tua mente e no teu coração as imprimirei. Imprimir na mente para a gente lembrar e no coração escrever, que nós não conseguimos ficar em dias em paz com a lei quando nós pecamos contra ela, aquela é a norma do juiz, a função dela seria condenar. Que nem Tiago diz, de tal modo falar, de tal modo procedei, porque não sabeis que vão ser julgados pela lei da liberdade. Certo? Todo aquele que aceita a lei, mas é contra um mandamento, se torna culpado de todos. Porque o pecado entra em qualquer mandamento que transgride a lei. Tudo que é pecado, pecado é transgressão da lei. Não, a lei não é só os 10 mandamentos. O primeiro mandamento já diz, não terá outros deuses diante de mim, que nós vimos aí. Amarás ao Senhor teu Deus acima de tudo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, os 4 mandamentos vertical de Deus, e o próximo 6, que a Igreja Católica colocou o domingo no lugar do sábado, tirou o segundo imagem para adorar, e de 6 do próximo ficou 5,5, que não desejar a mulher do teu próximo, pegou meio e colocou no segundo, e tirou mais da metade da Bíblia, 39 livros, e os profetas do Velho Testamento. Certo? Então está explicado. Eu vou orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo, nós estamos na luta, meu Deus. Achei que estava para passar aqui o hino, mas o importante é a palavra, é a decisão, é a comunhão, é a entrega, a conversão, é o arrependimento, é o perdão. E nós carregar a cruz, que Jesus está nos mostrando a luz da sua glória, da sua volta, nos sinais e a porta da graça fechando e as igrejas unindo. E o Senhor quer salvar todos. Por isso que o Senhor é longânimo e benigno. E Judas 1,13 diz, seja paciente, fazendo assim, vocês arrebatará muitos, salvando do fogo do inferno, odiando a própria roupa manchada de sangue. E 1 Timóteo 2,2, orai por todas as pessoas, que eu quero salvar toda, em todo o tempo, em toda parte da terra. Na hora da morte também, e pouco antes da porta da graça fechar. Vai estar gente morrendo também. Na hora que ela for acabar de fechar, que não poder entrar mais ninguém. Porque ninguém entra e nem sai em porta fechada. Tchau para vocês e até.